no Mundial contra o Flamengo, né? Porque a gente vê o Harry Kane fazendo isso, Premier League, Bundesliga, seleção inglesa e tal. Quando joga contra o time brasileiro, né, aí nós chamamos a atenção porque é um confronto meio inusitado. Ele teve a oportunidade de ver isso do banco de reserva, de camarote ali, de pertinho. Então, ele tem que se inspirar em jogadores assim, para ser um atacante melhor. O que o Filipe Luís está fazendo é cobrar dele para ele ser um atacante melhor. Será bom para o Flamengo, bom para a seleção brasileira quando ele for convocado, e bom para ele até no restante da carreira, seja no Flamengo ou em outro clube por onde ele possa jogar. Ele tem 28 anos, talvez ele possa amanhã jogar na Europa de novo é mais difícil, mas e ganhar mais dinheiro na Arábia, num lugar desse, sei lá onde, e ele vai ser um atacante melhor. Ah, mas ele é pesado, o Harry Kane que é levinho, é uma pluma, não, um jogador grande, alto, forte. Isso não impede. O fato de você ser alto, forte, não te impede. Você não vai ter a velocidade do jogador, né? Que é velocista na acepção da palavra, mas você pode ser mais. Você pode. Olha, um jogador como o Pedro, ele ganhou muita massa muscular de uns anos para cá, né? Eu não sei, não sou do ramo, mas eu imagino não, óbvio, né? Que a equipe de preparadores físicos, fisiologistas, médicos do Flamengo podem, nutricionistas, trabalhar para que ele talvez desenvolva até um porte físico mais adequado, com mais agilidade. Como é que é isso? Perde peso, ganha músculo, perde músculo, faz treinos específicos de velocidade. Como é que isso é trabalhado no corpo do atleta? Isso é possível, claro que é possível. Para que ele possa ter uma compreensão física mais adequada, uma mudança de estilo, que nada mais é que ter um pouco mais de, né, na cabeça primeiro, e o corpo acompanhar. Que é aquilo que, por exemplo, o cartão que o Bruno Henrique tomou, esse ridículo cartão, contra o Santos. O que faz o Bruno Henrique? A bola vai para o Brazão, goleiro do Santos, e ele corre na hora em cima do Brazão. Ele sabe que dificilmente vai tomar a bola do cara, mas obriga o goleiro a dar um chutão. E ao dar o chutão, ele devolve a bola para o Flamengo. E aí a chance do Flamengo recuperar a bola e iniciar um novo ataque é muito maior. E é uma forma de você se defender, atacando e forçando o cara a se livrar da bola. Então, para isso, tem que ter essa consciência de que essa é uma missão sua e um pouco mais de rapidez, talvez, um pouco mais de interesse, especialmente. É isso. E o Flamengo joga assim, os times hoje jogam assim, os times importantes jogam assim no mundo. Então, o que o Felipe está fazendo não está inventando a roda, ele está tentando fazer com que o Flamengo esteja em sintonia com essa forma de atuar que é muito ligado ao que é o futebol atual. E o Flamengo costuma ser um time que incomoda os adversários quando pressiona para recuperar a bola. Ontem houve vários momentos assim contra o Fluminense. O problema é a falta de criação e de finalização. Então, se ele seguir o que o Felipe está pedindo, ele será um atacante melhor. E se ele tiver dificuldades por questão de porte físico, estilo, há de se trabalhar internamente para que ele possa atender essa demanda. Eu acho que isso é plenamente possível, sabe? Mas tem que querer. Vamos lá, o Flamengo joga hoje. Ah, deixa eu falar uma coisa. Hoje foi cavalo. Eu quando vejo uma fofoca do futebol, eu falo, graças a Deus que não é no Fogão hoje. Sim. Entendeu? Ah, é no outro time, é não sei aonde, é em São Paulo. O negócio do Flamengo é WhatsApp. Aí, ó. Flamengo entra em campo hoje contra o Bragantino, num confronto direto lá pelo topo da tabela. Ô, Pedrosa. Sim. Mas o assunto ontem... Não. Tem reforço no Mengão também. Ah, tá bom. A gente não pode esquecer. Vamos falar na volta. Reforço espanhol. Um monte de fofoca. De alto nível. Vai, Rodô. Um duelo decisivo na luta pela liderança do Brasileirão. O Flamengo vai a campo nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, contra o Bragantino fora de casa. O principal desafio do técnico Filipe Luís são os desfalques. Serão 8 jogadores fora da lista de relacionados e um time com muitas mudanças em campo. No ataque, Bruno Henrique pode ser utilizado na ponta ou centralizado, com a possibilidade de atuar ao lado de Pedro ou Wallace Ian. Mesmo em meio à negociação com a Roma, Wesley deve jogar. O Bragantino tem 27 pontos na terceira posição da tabela. Já o rubro-negro tem 30 na vice-liderança em um confronto que promete agitar a rodada do Brasileirão. Mas o assunto ontem mesmo, o Vene Casagrande, foi a polêmica com o De La Cruz. Na verdade, com o médico do Flamengo. Conta pra eles o que aconteceu pra quem perdeu essa fofoca. Vamos lá. Em um grupo de WhatsApp chamado Fla Barra, nesse grupo de WhatsApp, membros envolvendo pessoas importantes do Flamengo, conselheiros. Nesse grupo de WhatsApp,
alguém chamado João questionou o Runco, que hoje é o diretor médico. Quando eu falo diretor médico, ele é o chefe geral, por exemplo. O chefe do futebol, o chefe da medicina do futebol responde ao Runco. O chefe da medicina da natação responde ao Runco. Ele é o diretor geral, ele não é do dia a dia do futebol. E aí o Runco foi e respondeu: João, a situação de La Cruz é essa aqui, e com palavras extremamente pesadas. Se a produção conseguir botar aí pra gente ler, porque assim, pra quem não viu, eu acho que é extremamente importante ler na íntegra. Sim. E ouvir na íntegra melhor. O que o Runco disse. Não botar palavras na Exatamente. boca, né? Enquanto isso, eu resumo. Ele praticamente botou um ponto final na carreira do De La Cruz. Porque a parte final da fala dele, da escrita dele, ele diz que como alguém vai comprar o De La Cruz, algum outro clube vai comprar o De La Cruz, se não for por conta da questão esportiva, porque ele não consegue mais performar em alto nível. Gente, assim, na boa, não tem como, ninguém aqui está criticando o Runco, porque eu vi muita gente falando assim, porque o passado dele, o histórico dele. Eu não estou aqui avaliando o profissional, o médico Luiz Runco, que deve ser um baita médico. Ninguém fica na seleção brasileira durante muito tempo, ninguém está no Flamengo à toa, deve ser um baita médico. Alguém avaliou muito bem. Mas a atitude dele foi extremamente errada, gente. Inclusive, ele foi contra um código da medicina. Então, que ele não pode dar laudo de um paciente para outras pessoas, independentemente se essa outra pessoa também é médica. Eu que sou médico, eu não posso virar para você e falar sobre um paciente, no caso Pedrosa. É algo extremamente particular, não posso fazer isso. Código de ética. É o código de ética, exatamente. Inclusive ele pode ser processado por isso. Então, repito. Imagina gente, só que você vai no médico e você tá com um problema e você, sei lá, você não quer que ninguém saiba. Aí aquele médico vai e conta pra alguém. Exatamente, não pode, né? Exatamente. É um código. Eu vou, sei lá, eu faço terapia. Aí a minha terapeuta, a minha psicóloga começa a falar dos meus problemas para outras pessoas. Gente, isso não pode. Isso é um absurdo. E outra, eu não vou nem entrar no mérito aqui da desvalorização de um ativo. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu vou entrar no mérito do humano. Se pôr no lugar do De La Cruz, um pouco de empatia. Como é que você ouve de um médico que você não pode mais fazer aquilo que você tanto ama? Gente, não é segredo para ninguém que o De La Cruz tem problemas físicos. Não é segredo para ninguém que o De La Cruz tem um problema crônico no joelho. Isso todo mundo sabe. Se eu sou jornalista, sei, imagina todo mundo que trabalha no dia a dia. Eu sei que ele sente dores, eu sei que ele não treina bem por conta do problema no joelho. Eu sei que tem atividade que ele sai no meio por conta de dores no joelho. Eu sei disso tudo. Eu sei também que o processo de recuperação dele é muito mais extenso por conta desse problema no joelho. A gente sabe disso tudo. Mas se põe no lugar do De La Cruz. Você, como ser humano, ouvir isso de um médico e um médico do Flamengo, obviamente que ele não recebeu muito bem isso. Ele deve estar extremamente triste. Ele pode, inclusive, entrar na justiça, pelo que me falaram. Enfim, ele pode fazer um monte de coisa. Mas a declaração já foi feita, já vazou. Você vai ler aí, Fernanda? Vou ler aqui, ó. Essa aqui, esse é o print da conversa do grupo, né, que o Runco escreve. Prezado João, boa tarde. Vou tentar passar a situação de De La Cruz, jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, ou seja, andamos com as duas pernas, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo, atenciosamente. Uma falta, talvez, até de uma coisa mais objetiva. Posso contextualizar uma situação que é importante de bastidores, para quem não conhece bastidores de Flamengo? O Runco e o Tanuri, que é o ex-chefe do Departamento Médico do Flamengo, e essa é a palavra. Gestão, da antiga gestão, quando o De La Cruz foi contratado. Essa é a palavra. Eles se odeiam. Eles não podem se cruzar. Então, assim, isso também envolve o bastidor, a política do Flamengo. Isso, de certa forma, porque a gente pode interpretar de várias maneiras essa declaração. Isso aí também foi uma forma de criticar a antiga gestão que contratou o De La Cruz. Por isso que eu achava importante o Márcio Tanuri se manifestar, o Marcos Braz na ocasião de se manifestar, o Bruno Spindel, que ainda continua no Flamengo, mas na ocasião era o diretor executivo, ele também se manifestar, e o próprio Rodolfo Landim, que era o presidente do Flamengo, se manifestarem. Porque, de certa forma, ele está dizendo que o jogador foi contratado sem ter condições físicas para jogar. Ele disse isso com outras palavras. Mas eu acho que, nesse momento, a única pessoa que tem a obrigação de se manifestar é o Runco. Sim. Porque os outros já passaram, contrataram, já tem uma nova gestão, e já aconteceu. O Renato Maurício Prado, que é jornalista, atualmente está no UOL,
ele entrou em contato com o Runco respondeu a ele dizendo o seguinte: eu me coloco à disposição do BAP, atual presidente do Flamengo. Se o BAP quiser que eu me afaste, ou seja, que eu não faça mais parte desse cargo diretor médico do Flamengo, ele sai. Então, assim, depende muito do que o BAP vai fazer. E se o BAP até o momento não afastou, não demitiu o Runco, eu acho que dificilmente isso vai acontecer. Até porque o Flamengo emitiu um comunicado oficial dizendo, com outras palavras, um comunicado bem grande, com outras palavras, o Runco não faz parte do nosso dia a dia aqui. Então, entre aspas, eles estão jogando a culpa para a Gávea resolver. Sim. Porque Ninho do Urubu é diferente da Gávea, que é muito mais institucional, uma outra esfera. E aí, enfim, muita gente cobra a saída do Runco. Eu acho que isso não vai acontecer, porque não aconteceu até o momento. Eu acho que é isso. O Runco que tem que falar e talvez o presidente também, porque quando ele é o diretor ali na questão do departamento médico, Pedrosa, é ele que se posiciona, é ele que está falando em nome do Flamengo. Ele não está falando sozinho da cabeça dele, ele está falando em nome do Flamengo. Agora, olha aí, o que é imagens da coluna do Fla, um beijo pra galera da coluna do Fla, sobre a chegada do Saul no Galeão, tá aí na tela, Vene Casagrande, para reforçar o Flamengo. Você não queria falar de gente chegando? Eu brinquei aqui, mas é muito sério isso, né? Porque isso acontece justamente num bom momento pro Flamengo, quando o Flamengo consegue o primeiro reforço na janela, algo que a torcida estava tanto pedindo, e chega um espanhol que tem uma experiência absurda no futebol europeu, anos de Atlético de Madrid, jogou no Chelsea, jogou no Sevilha. Para mim é uma baita contratação do Flamengo. Não sei se ele vai chegar para ser titular, mas é um jogador com 30 anos. Se a gente for olhar o histórico dele de lesão, quase não teve lesão na carreira, ou seja, com 30 anos ele pode performar muito bem no futebol brasileiro e chega para compor um baita elenco do Flamengo, numa posição que o Flamengo necessita, o meia-direita, para fazer também o meia-esquerda. Então a gente brinca aqui, mas isso precisa ser dito. O Flamengo fez uma contratação muito boa no mercado da bola. Jogadores do Atlético Mineiro estão cobrando parcelas de FGTS, direitos de imagem e salários em atraso. O clube atravessa uma grave crise financeira, com uma dívida onerosa que se aproxima de R$1 bilhão e que tem dificultado as operações do dia a dia. A situação é preocupante e muitos jogadores já demonstram insatisfação com o momento vivido internamente. Um dos nomes que pode estar de saída é o meia Gustavo Scarpa. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o jogador está bastante incomodado com o cenário atual do Galo e avalia a possibilidade de deixar o clube nos próximos dias. Diante desse cenário, o Flamengo surge como o principal interessado na contratação do meia. O diretor de futebol rubro-negro, José Botto, está em busca de um reforço para o meio de campo e vê em Gustavo Scarpa o nome ideal para qualificar ainda mais o elenco comandado por Felipe Luiz. O técnico do Flamengo, inclusive, aprova a chegada do jogador e acredita que ele se encaixa perfeitamente em seu esquema tático, sendo uma peça-chave para a sequência da temporada. Felipe Luiz gosta bastante do estilo de jogo de Scarpa e vê nele características que podem agregar muito ao setor criativo da equipe. Com isso, o Flamengo deve avançar nas próximas horas com uma proposta oficial ao jogador. A intenção de José Botto é oferecer um contrato de 3 anos a Scarpa, que já demonstrou interesse em voltar a atuar em alto nível e disputar títulos. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Gustavo Scarpa será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras!